Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou o João Bittencourt, editor de política do RR. Nesta edição, os destaques são: Trump e o Brasil. O ambiente criado pelo anúncio de taxações norte-americanas a Canadá, México e China levará ao aumento das especulações sobre os setores que podem ser mais afetados, caso as medidas se voltem ao Brasil, a despeito das negociações em curso publicamente nos dois primeiros casos. Nesse âmbito, embora o petróleo lidere as exportações brasileiras para os Estados Unidos e os aviões estejam em terceiro na lista, além de constituírem uma indústria com dificuldade para redirecionar sua produção, tende a ganhar foco na área de semi-manufaturados de ferro ou aço. O setor já é alvo constante de lobby dentro dos Estados Unidos e foi citado diretamente por Trump como um mercado a ser protegido internamente. Os riscos assim existem e são consideráveis. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que 1. As ameaças do republicano ao Brasil foram laterais, até agora. Seja no âmbito da criação de uma moeda paralela ao dólar pelos BRICS, seja associando o país à Índia e China como fontes de muita taxação aos produtos norte-americanos. 2. A tática até o momento, por mais agressiva e com efeitos colaterais que possa ter, é de negociar com vantagens e falar ao seu eleitorado, não tanto de impor tarifas a qualquer custo. E Lula, ainda que tenha antecipado uma linha de reciprocidade, já deixou evidente que agirá de maneira absolutamente pragmática, sem comprar briga com Trump, pelo contrário. Compromisso fiscal vai além das palavras? Lula, Haddad e o próprio Galípolo mostram alinhamento no que se refere à política fiscal. O primeiro reitera de maneira genérica o compromisso no âmbito dos discursos voltados aos novos presidentes da Câmara e Senado. Já o segundo opera hoje por meio do secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, acenando com um viés contracionista em apoio ao movimento do BC para ancorar as expectativas de inflação. O conjunto da obra aponta para um governo que, 1. Detecta na forte queda do dólar uma oportunidade para reverter a tsunami que se abateu sobre as estimativas econômicas desde dezembro. 2. Vê aumentar internamente, e junto a Lula, a avaliação de que não haverá recuo consistente dos preços sem adequações macroeconômicas, mesmo que continuem na mesa outras medidas, de caráter pontual. Há ainda, nessa quarta, um Hugo Mota, que, assumindo o comando da Câmara, busca se cacifar, alimentando a imagem de defensor das contas públicas, em apoio a Haddad, mas pelo caminho dos cortes e não dos impostos. A grande questão é se todos esses interlocutores conseguirão fazer das palavras uma trilha de ação consistente. Lula, por exemplo, está muito preocupado com a inflação? Sem dúvida. Mas será o suficiente para matizar ou ao menos orientar o desejo de ampliar gastos em áreas e projetos populares? Haddad terá o ouvido do presidente nesse sentido? E Mota, vai se mobilizar mesmo em torno de agendas econômicas, em articulação com a Fazenda? Ou quer apenas mostrar um cartão de visitas? Indicadores. Após um aumento de 9,42% no índice de preços ao produtor em 2024, conforme anunciado hoje, destaque nessa quarta para a pesquisa industrial mensal de dezembro, do IBGE. Saem ainda o questionário pré-Copom e o índice de Commodities Brasil, ambos do BC para janeiro, bem como o indicador antecedente de emprego, IAEMP, da FGV, para o mesmo mês. No exterior, foco nos Estados Unidos, com a variação de empregos privados ADP e o PMI de serviços de janeiro. A voz que você ouviu nesse podcast foi gerada por inteligência artificial, mas todo o conteúdo escrito foi produzido por jornalistas do Relatório Reservado.